nós precisamos urgentemente conversar sobre reserva de emergência para pets. Eu sei que essa é uma conversa difícil, porque envolve finanças e a gente sabe que não é fácil juntar dinheiros, principalmente atualmente, mas a gente tem que falar sobre isso. A gente não pode ficar se endividando toda vez que um gato, um cachorro, um passarinho, qualquer pet que a gente tenha fique doente. Ou pior ainda, como tem gente ruim por aí que abandona o bicho quando ele começa a ficar doente, começa a ficar caro, aí vai lá e abandona o bicho. Ou até mesmo não trata o bicho e deixa a doença seguir o curso natural. E a gente sabe o que acontece. E muitas vezes eu vejo isso acontecendo em pessoas que têm uma boa renda familiar. Pessoas que têm boas condições financeiras e ainda têm pensamentos muito ruins. Então bora lá? Bora conversar sobre isso? Bom, pra você que não me conhece, eu sou a Natália e eu tenho 6 pets aqui em casa. E aqui nesse canal a gente fala muito sobre cuidados com cães e gatos. E o meu gatinho ficou doente. E eu fiquei pensando muito nessa questão da reserva de emergência. E realmente, se eu não tivesse essa reserva, nessa situação que eu tô agora, eu estaria muito ferrada. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é basicamente um dinheiro que você vai deixar guardado e melhor ainda se for investido, lembrando que precisa ser um investimento que você pode retirar a qualquer momento, que você tem bastante liquidez. E esse dinheiro que você vai guardar, você não mexe, você não rela nele. Ele não é para você comprar o seu lanche no iFood quando você estiver com vontade. Ele não é para isso. É realmente um dinheiro que você vai deixar guardadinho lá, paradinho, para emergências, como diz o nome. E o que aconteceu aqui em casa esses dias, né, que me fez ficar pensando sobre isso? O meu gatinho ficou doente, o Chiro. Isso começou no sábado. E eu fiquei prestando atenção nele. Até vou fazer um vídeo sobre isso, sobre como você perceber que o seu gato tá doente, que ele tá sentindo dor. E eu percebi que ele tava doente, que ele tava meio estranho. E eu fiquei muito triste, principalmente por ele estar com dor. Mas porque esse era um mês que eu tava finalmente conseguindo organizar minhas finanças, que eu ia conseguir passar o mês de boa. E aí eu fiquei observando, vamos ver, né, se realmente ele tá mal ou não tá. Fiquei observando. Segunda-feira que eu percebi que realmente ia ter que marcar um médico. E eu marquei assim no dia, foi 2 dias depois, não foi muito tempo. Eu marquei assim no dia, peguei o último horário do dia e fui lá correndo com ele. Chegando lá, o que aconteceu? A gente já descobriu de cara que ele tava com febre. Quase assim, 40 graus de febre. Eu fiquei em choque. E ele teve que tomar remédio pra febre, porque não tinha muito o que fazer no dia. Eu peguei o último horário do dia, tava tudo fechado. Mas ele tomou remédio pra febre, fez um exame de sangue e a gente marcou mais exames pro outro dia, que ia ser ultrassom. Foi terça-feira, ontem. E aí, o que aconteceu? No final, a gente fez a consulta da segunda. Na terça, ele fez mais o ultrassom e mais um exame de coleta de urina. Só nisso, junto com alguns remédios que eu já comprei lá na clínica, já ficou R$1.000. Aí, hoje, eu acordei e a médica me mandou mensagem falando que o exame de urina dele também estava alterado e se podia fazer um exame de bactérias, né? Pra entender quais bactérias tem ali no xixi dele. E aí já foi mais R$250. Ou seja, só nisso, em 3 dias, foram R$1.250. E ainda tem mais algumas coisas pra comprar, que eu não comprei ainda. E ainda tem mais todo o tratamento que a gente ainda não sabe exatamente o que ele tem, e ele tem que descobrir o que ele tem. Ou seja, do nada, de uma hora pra outra, eu tive que gastar R$1.250 e eu ainda não sei mais quanto eu vou ter que gastar. Tudo isso foi financiado como? Com a minha reserva que eu tinha guardado. Porque se eu não tivesse essa reserva guardada, eu ia estar ferrada agora, basicamente. Porque eu tava agora me organizando tudo certinho, e aí chega o gato ficar doente. E aí, o que a gente vai fazer? O seu pet, ele pode ficar doente a qualquer momento. Assim como a gente pode ficar doente a qualquer momento. E a reserva de emergência é importante pra gente também. Mas aqui, a gente tá focando no lado pet. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm condições de ter essa preparação, organização para esses momentos difíceis que podem chegar em qualquer hora. E outra, a gente que tem pet, a gente sabe que eles vão envelhecer. E conforme eles vão envelhecendo, eles vão ficando mais sensíveis. Vai acontecendo outras coisas, às vezes precisa de suplemento. A Julie, por exemplo, agora ela vai precisar de suplemento. Ela já tá velhinha, tá com quase 16 anos. Então, você tem que pensar sobre isso. Porque conforme os bichinhos vão envelhecendo, eles vão precisando de mais cuidados. E ainda tem uma coisa muito importante, que é pensar de forma preventiva. A gente também não pode deixar pra levar o bicho só quando tiver nos últimos momentos dele, que a doença já tá toda espalhada, e aí você vai ter que gastar
rios de dinheiro para tentar ver se vai dar certo de cuidar dele ainda. É muito melhor a gente pensar de forma preventiva. Então aqui com o Shiro, foi praticamente de forma preventiva, porque eu percebi que ele tava com sinais de dor, mas não tava, tipo assim, muito alterado. Só que eu quis levar pra ter certeza que tava tudo bem. Tanto que deu bastante coisa alterada nos exames dele. Mas, do jeito que tava, ainda não tava tão ruim. Se eu tivesse esperado um pouco mais pra levar, talvez ele estaria muito pior. E provavelmente ia ficar muito mais caro de cuidar dele. Ia precisar de muito mais coisas, mais tratamentos, às vezes, sei lá, cirurgia. Depende do caso que for, né? E aí acaba ficando tudo mais caro. Então a gente precisa pensar de forma preventiva também. É sempre mais barato prevenir do que remediar. Esse ditado nunca falha. E por que é tão importante a gente pensar nessa reserva de emergência e também pensar nas doenças de forma preventiva? Pra gente se esquivar de pessoas, e se você pensa assim, não pense, de pessoas que pensam daquele jeito. Ai, vai gastar muito com o seu bicho. Não vale a pena. E esse pensamento de não vale a pena, ele é muito triste. Porque eu fico pensando, se fosse uma criança, né? Se fosse o filho da pessoa, será que ela falaria essa mesma coisa? Será que ela falaria que não vale a pena? Eu acho que não. Então, por que a gente tem esse pensamento quando são animais? É meio triste a gente parar pra pensar nisso, né? Por exemplo, a Julie, há alguns anos atrás, ela teve um tumor e a gente tratou, foi caro e demorou um tempo pra tratar, ela teve que fazer cirurgia, tudo, mas a gente tratou. E agora, imagina se a gente não tivesse cuidado direito, ou não tivesse tratado, ou tivesse deixado de lá porque não vale a pena, porque fica muito caro. Gente, olha isso, tipo, a gente cuidou tudo certinho e hoje ela vai fazer 16 anos. Então, assim, é uma vida. Por mais que não seja um ser humano, é uma vida. Ela vale tanto quanto as outras vidas. E muitas vezes as pessoas não pensam dessa forma. E pensam que ela vale menos e às vezes até compara com preço. Por exemplo, com passarinhos. Eu vi um médico veterinário uma vez que ele trata passarinhos. E ele falou como que às vezes as pessoas decidem não tratar do passarinho porque fica mais caro você tratar dele do que você comprar outro. E isso é muito triste. Isso é muito triste, cara. As pessoas não conseguem entender como aquilo ali é uma vida. Não pensam como uma vida. Pensa como um objeto. E esse objeto fica mais caro se eu consertar do que se eu comprar outro. Por incrível que pareça, tem muita gente que pensa assim. E isso acontece muito perto de mim também. Por exemplo, às vezes eu vou levar o meu gato no médico ou a Julie no médico. Vou levar meus bichos no médico. E aí as pessoas acham que eu tô gastando demais. Acham que é um gasto desnecessário. E eu não penso assim. Não mesmo. Porque se é uma vida que eu escolhi cuidar, eu preciso arcar com os custos dela. Então ela é minha responsabilidade. E se eles ficarem doentes, eu vou cuidar deles. Não interessa o que tenha que fazer. Claro que assim, não sou idiota, não vou sair gastando com coisa à toa que é desnecessária. Não faço isso. Mas se precisar comprar um remédio caro, se precisar fazer um tratamento caro, eu vou fazer. Por isso que ter esse dinheiro guardado, ter esse dinheiro reservado ali para essas situações de emergência com o seu pet vai ser muito importante. Para você fugir dessas pessoas que só enchem o saco. Você vai ter o seu dinheiro ali para pagar. Você não vai precisar ficar dependendo de, não sei, às vezes vaquinha ou pedir dinheiro pro pessoal, ou às vezes até ficar endividado. Você não vai precisar depender disso. Você vai ter ali o seu dinheirinho que vai servir para essas situações. E não que seja errado fazer vaquinha para isso, tá? É que às vezes as pessoas não vão querer ajudar. Às vezes você não vai conseguir juntar o dinheiro necessário. É bom você ter esse dinheiro guardado, que vai te ajudar a prevenir essas coisas. E alguns pontos importantes aqui pra gente falar sobre a reserva de emergência. Primeiro, ela tem que ser proporcional à quantidade de animais que você tem em casa. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 6 animais. E assim, é um pouco difícil, mas pode acontecer. Inclusive já aconteceu comigo, de mais de um deles ficarem doentes ao mesmo tempo. Principalmente se forem coisas contagiosas. Ou que dá no ambiente, assim. Por exemplo, pulga. Se um tiver pulga, você vai ter que tratar todos. Então aqui, ó. Um gato teve pulga, a gente descobriu que tava com pulga. Você vai ter que tratar os outros gatos, o cachorro, às vezes a gente. É triste, mas pode acontecer. A gente também pode pegar pulga. O passarinho, acho que não. A pulga do passarinho é diferente. Então, assim, se um ficar doente com coisas contagiosas, você vai ter que tratar os outros também. Então, já coloca um custo a mais na sua conta para você planejar a sua reserva de emergência. E por mais que a chance seja baixa, também pode acontecer deles ficarem doentes ao mesmo tempo com coisas diferentes, que vai precisar de tratamentos diferentes. Então, ainda existe essa chance. Aqui comigo já aconteceu, então eu falo por experiência própria. É muito triste. E aí, você não precisa juntar essa reserva de uma hora para outra.
Claro que não. A gente sabe que a gente não vai conseguir juntar tudo de uma hora para outra e acontece. A gente tem que ir juntando aos pouquinhos. Então, conforme você for conseguindo, vai tentando separar todo mês, se você conseguir, ou mês sim, mês não. Conforme você for conseguindo, vai separando esse dinheiro e coloca lá na sua reserva de emergência em um lugar que você não vai mexer. Aquele dinheiro não é para pagar as contas do mês. Ele é para emergências, como diz o nome. E outra coisa que pode te ajudar também nesse processo de se preparar e se prevenir com seus bichos é os planos de saúde, que hoje em dia já tem bastante opções de planos de saúde para pet. Eu ainda não testei nenhum, porque eu acho que aqui na minha cidade não tem direito. Eu não sei exatamente como funciona aqui na minha cidade, mas eu sei que em cidades grandes, cidades maiores assim, já tem, já funciona muito bem e o pessoal fala bem. Então, também existe essa opção dos planos de saúde. Então, faz esse movimento. Começa a se planejar financeiramente com seu pet, pensar nas doenças também de forma preventiva, na saúde de forma preventiva no geral, porque isso no longo prazo vai salvar a sua saúde mental. Você vai ficar muito menos preocupado quando o seu gato ficar doente, quando o seu cachorro ficar doente. Você não vai precisar ficar desesperado correndo atrás de algum dinheiro rápido e isso vai te ajudar muito. E se você quiser economizar mais com o seu pet também, no geral, entre no nosso grupo de descontos que todos os dias eu mando ofertas para cães e para gatos. Vai estar aí no comentário fixado e também na descrição. Toda essa conversa que a gente teve de prevenção na saúde e sobre planejamento financeiro é muito importante. E nisso entra a parte de você pensar na qualidade de vida do seu gato e do seu cachorro, porque isso também vai ajudar a prevenir doenças. Então, se você tem um gato, assiste esse vídeo que vai aparecer aqui, e se você tem um cachorro, assiste esse outro vídeo que vai aparecer aqui, que eu falo sobre exercícios.